Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Você sabe o que é a luz de Cristo? De onde ela vem? O que ela faz e por que ela recebeu este nome? O meu nome é Vanderlei Claudiano. Hoje é dia 11 de agosto e todos os dias eu estou aqui compartilhando uma escritura que é da designação do Venseg. E eu convido você a fazer parte desse estudo diariamente comigo. Você pode acompanhar essa mensagem pela Rádio Sud no horário meio-dia e 9 horas da noite, ou também na página do Instagram, chamado A Luz das Escrituras. Ou até mesmo aqui no meu próprio canal no YouTube, Escola Dominical Brasil. Hoje eu vou compartilhar com vocês a seção 88, o versículo 12 e o versículo 13, que fala sobre a luz de Cristo. De fato, nessa seção eu estava procurando sobre a luz de Cristo e eu achei somente nessa seção aqui 23 partes que falava sobre a luz de Cristo. Então ela é muito abrangente. Mas eu vou fazer apenas uma definição para que nós possamos compreender basicamente o que é a luz de Cristo. Basicamente, se alguém me perguntasse o que é a luz de Cristo, eu diria: a luz de Cristo, ela é um poder. A luz de Cristo, ela é uma energia. A luz de Cristo, ela é uma influência. Bom, então vamos para o versículo 12 e aí eu vou explicando algumas coisas aqui. Diz assim: luz essa que procede da presença de Deus para encher a imensidade do espaço. Então, olha a abrangência, né, da luz de Cristo. Ela enche a imensidade do espaço. Ela está em todos os lugares ali. De fato, o Sol, a energia do Sol, o poder de Sol, emana por meio da luz de Cristo, né? É a luz de Cristo que traz essa energia e esse poder ao Sol, tá bom? Por mais que eu esteja falando isso, nós sabemos que o Sol ele é tão poderoso, né, que nos aquece e faz tanto, traz esse brilho, esse calor, ainda assim, né, a luz de Cristo ela é muito mais abrangente do que isso, tá bom? Então não tem como mensurar ou calcular o tamanho dessa energia, desse poder, dessa influência, tá bom? De fato, não existe algo na qual a luz de Cristo não consiga alcançar, tá bom? Olha só o que diz aqui o versículo 13, diz assim: a luz que está em todas as coisas, que dá vida a todas as coisas, e que é a lei pela qual todas as coisas são governadas. Guarda essa palavra aqui, governadas, eu quero voltar nela depois. Sim, o poder de Deus que se assenta em seu trono, que está no seio da eternidade e que está no meio de todas as coisas. Então, a luz de Cristo, ela se encontra em todas as coisas. A luz de Cristo se encontra dentro de mim, dentro das plantas, dentro de qualquer ser vivo também, uma formiga. A luz de Cristo, ela abrange, ela dá vida a todas as coisas. Olha que interessante. Então, a luz de Cristo, ela é poderosa demais. De onde vem essa luz, né? O versículo 12 respondeu, né? Eu vou ler ele de novo, diz assim: luz essa que procede da presença de Deus, para encher a imensidade do espaço. Então, necessariamente, a luz de Cristo, ela não necessariamente vem de Cristo, tá bom? Porque aqui no versículo 12, quando diz que ela provém da presença de Deus, está falando de Deus o Pai, tá bom? E de fato, a luz de Cristo recebe esse nome porque ela advém a nós por meio de Cristo. Então, a luz de Cristo, ela vem de Deus o Pai por meio do seu Filho Jesus Cristo. Para explicar um pouquinho melhor sobre isso, vamos lá no Guia de Estudo das Escrituras, tá bom? Vou compartilhar com vocês. Diz assim: luz de Cristo, energia divina, poder ou influência que procede de Deus através de Cristo. Então é uma energia divina, um poder ou influência que procede de Deus através de Jesus Cristo. Então a luz de Cristo vem a nós, tá bom? Por meio de Jesus Cristo, e por isso ela recebe esse nome, tá bom? Mas ela vem da presença de Deus o Pai. Continuando, né? Eu vou começar do início aqui. Energia divina, poder ou influência que procede de Deus através de Cristo e dá vida a todas as coisas. E é a lei pela qual todas as coisas são governadas no céu e na terra. Olha que interessante essa palavra governada, porque Deus, né,
ele não quer nos controlar, tá bom? Ele não quer nos controlar ou mandar que nós façamos cada coisa o que nós devemos fazer. Ele quer nos governar. Governo é diferente de controlar. Por exemplo, nós temos um governo. Dentro do governo é estabelecido um limite, né? Onde você pode ficar, né? A região ali dentro desse limite, como se fosse um reino mesmo, né? Então um governo, ele estabelece limites e dentro desse governo existe regras, leis, e você tem que obedecer a essas regras e essas leis, tá bom? Então Deus, ele não quer nos controlar, ele vai nos governar, ele vai nos dar limites, tá bom? Leis, e nós vamos seguir essas leis. Mas dentro desses limites, dentro dessa lei, nós teremos o nosso arbítrio para viver e fazer as coisas que nós queremos, desde que nós não quebremos, né, as leis que ele criou e ultrapassemos os limites que ele estabeleceu. Então Deus, ele não nos quer controlar, ele vai nos governar, que é diferente, tá bom? Continuando no guia de estudo das Escrituras, ele continua dizendo assim, sobre a luz de Cristo. Ela também ajuda todas as pessoas a entender a verdade do Evangelho e serve para colocá-las no caminho do Evangelho e levá-las à salvação. Não devemos confundir a luz de Cristo com o Espírito Santo, pois a luz de Cristo não é um personagem, mas é uma influência proveniente de Deus, que nos prepara para receber o Espírito Santo. É uma influência para o bem na vida de todo ser humano. Uma manifestação da luz de Cristo é a consciência, que ajuda as pessoas a distinguir o bem do mal. Então, uma das manifestações aí é nós sabermos distinguir o bem do mal. E isso vem por meio aí do Espírito, né? Por meio da luz de Cristo. Então é bem interessante aí essa luz de Cristo, né? A abrangência, o poder dela. Bom, certa vez um homem da igreja, ele viu umas pessoas distribuindo marmitex e ele foi até lá para conversar com essas pessoas e falou: nossa, que trabalho bonito vocês estão fazendo, de que igreja vocês são? E aquele homem, ele falou assim: não, eu não sou de igreja nenhuma, né? E ele se espantou porque a pessoa estava fazendo uma obra cristã ali, né? Distribuindo alimentação ali, né? Para as pessoas que não tinham. E aí ele falou: mas se você não é de igreja nenhuma e não acredita em Deus, porque a pessoa era ateu, né, na verdade. Então ele falou: se você não acredita em Deus, por que você está fazendo isso, né, de distribuir? E a pessoa falou: olha, por eu não acreditar em Deus, é justamente por isso, né, que eu chamei algumas pessoas e nós estamos distribuindo. Eu não acredito que Deus vai descer aqui e alimentar essas pessoas. Então eu mesmo peguei e reuni aqui as pessoas e estamos dando alimento para essas pessoas. Bom, a pessoa ficou um pouco sem saber o que responder ali. Mas de fato, a luz de Cristo, ela é tão abrangente que envolve todas as pessoas. Olha só o que foi dito na conferência de outubro de 2020 pelo elder D. Todd Christofferson, tá bom? A respeito sobre a luz de Cristo e a respeito dessas pessoas que professam não acreditar em Deus, que não têm uma crença ou uma religião, tá bom? O tema do discurso dele é Sociedades Sustentáveis. Ele diz assim: tenho certeza de que todos concordamos de que aqueles que professam não ter uma crença religiosa podem ser e normalmente são pessoas boas e de boa índole. Não concordamos, no entanto, que isso ocorra sem a influência divina. Refiro-me à luz de Cristo. Então, por mais que aquela pessoa que é ateu, ela não concorde ou não acredite em Deus, a influência, né, da luz de Cristo ajuda ela a distinguir o bem do mal e influencia ela a ajudar outras pessoas. Deus, ele pode usar várias pessoas como instrumentos na mão dele para beneficiar a vida de outras pessoas, inclusive de membros da igreja, tá bom? Deus, ele tem esse trabalho maravilhoso e essa luz de Cristo, ela é maravilhosa. Bom, eu deixo essa mensagem com vocês com um desafio. Tá bom? Eu vou ler aqui um versículo e vou dizer o desafio.
Terceiro Nef, capítulo 19, versículo 23. Nessa ocasião aqui, Jesus Cristo estava entre os nefitas e eles estavam orando. E esse versículo me chama muita atenção por causa dessa luz que emana de Jesus Cristo. Diz assim: e o seu rosto sorriu-lhe. Jesus Cristo sorriu ali com o seu rosto e a luz de seu semblante iluminou-os. E quando a luz do semblante de Cristo iluminou as outras pessoas ali, eles também ficaram iluminados. As roupas deles ficaram iluminadas, eles ficaram totalmente iluminados ali. Tá bom? Então a luz do semblante de Cristo iluminou essas pessoas. Bom, devo lembrar que em Alma, capítulo 5, lá no versículo 14, diz assim: haveis nascido espiritualmente de Deus? Haveis recebido a imagem de Deus em vosso semblante? Então, é duas perguntas. Se nós nascemos de Deus e se nós temos a imagem de Deus em nosso semblante. Qual é a imagem de Deus? De Cristo, Ele sorriu e o seu semblante iluminou a vida de outras pessoas e elas se tornaram iluminadas também. Então, o desafio é esse, que nós possamos sorrir mais, ser pessoas bem-humoradas, e trazer felicidade e fazer diferença na vida das outras pessoas. Que nós possamos ter o semblante de Cristo. É essa mensagem e esse desafio que eu deixo com vocês. Em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.